Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos dentro do possível bem, fortes, com responsabilidades, mas também reaprendendo a conviver com essa situação, que é uma situação difícil, de crise, e que de certa forma, embora não fosse o meu desejo, tem de fato muito do conteúdo dessa disciplina Modelos de Gestão. Então eu estou fazendo esse áudio para vocês, seria a nossa aula 6, 25 de março. Em breve eu vou estar disponibilizando um outro vídeo em que eu estarei passando algumas opções para nós termos aulas interativas, são aulas ainda online, à distância, mas em tempo real. Então vocês poderão interagir, questionar, participar. Mas é importante também que a gente relembre sobre o nosso trabalho avaliativo, que oportunamente eu já havia passado a vocês qual era o modelo do trabalho, a forma como vocês deveriam construir este trabalho avaliativo, que é para o dia 8 de abril, e que vocês devem estar, sim, me enviando por e-mail como nós tínhamos combinado. Então, esse nosso acordo sobre o trabalho avaliativo permanece inalterado. Peço a vocês que se atentem com relação ao prazo, 8 de abril, até meia-noite, por e-mail. E continuem acompanhando pelo AVA, os exercícios, as disciplinas e os conteúdos que são de nivelamento nas questões de pontuação. Eu ainda não sei dizer a vocês exatamente como nós iremos proceder com relação à prova do primeiro bimestre, mas por hora nos interessa que os conteúdos sejam abordados, que vocês tenham o comprometimento individual com o próprio aprendizado, que vocês participem e escutem as web-aulas de todos os professores, que façam os desafios e trabalhos que estão sendo e que serão ainda mais propostos. Hoje o nosso encontro estaria justamente prevendo ferramentas de planejamento e aspectos emergentes do planejamento. Então, nós vamos entrar num tema de tipologia do planejamento que, de certa forma, o momento em que vivemos ilustra e elucida exatamente uma nova tendência de uma administração mais contemporânea. Sempre e conceitualmente, planejamento foi você trabalhar com a previsibilidade do futuro. Outro dia uma pessoa me questionou, e eu fiquei pensando realmente sobre isso, se os países do planeta, países com altíssima tecnologia, com cada país com grandes instituições e empoderamento de pesquisa, nunca pensaram em criar um protocolo para situações calamitosas como, abre aspas, uma guerra biológica. Eu não estou aqui dizendo sobre hipótese alguma que o coronavírus tenha sido feito em um laboratório pela China ou por qualquer outro país. Não estou fazendo nenhuma apologia a isso. Mas uma guerra biológica não é necessariamente algo que alguém possa ter feito voluntariamente. Pode ter sido realmente involuntário. E da forma como as pessoas vivem na atualidade, o que a pessoa questionava é se esses países tão desenvolvidos, com tantas ferramentas, com tantas instituições voltadas a pesquisar, por exemplo, o espaço sideral, asteroides que estão por vir próximo à Terra, nunca pensaram num protocolo no caso de uma epidemia, pandemia, que é sim um fato possível e sempre foi. Por que ela pergunta isso? Porque é notório que os países, em proporções diferentes, estão sendo atingidos em épocas diferentes,
mas todos os países estão se debatendo justamente com o planejamento do que fazer de forma rápida, pontual, assertiva e principalmente organizada. É o processo decisório. É a pessoa que tem o poder, a alta hierarquia, porque são decisões extremamente hierárquicas, decidir o que deve ser feito agora. Fecha-se a indústria, salvaguarda-se a saúde das pessoas ou privilegia-se a economia do planeta de modo que as pessoas não morram de fome. O processo de decisão nessa situação, é claro que é extremamente delicado, mas nós vamos utilizá-lo como ilustração de um cenário de processo decisório complexo. As decisões que estão sendo tomadas nesse momento, elas prescrevem o futuro. Vamos pensar a Itália. Demorou para decidir pelo isolamento, não acreditou na severidade desse organismo acelular que é um vírus. E essa demora tardia da decisão influenciou no futuro. Hoje, é sábado, nós temos na Itália praticamente 4.000 mortos num único dia, morreram mais de 600 pessoas. Então, as decisões, elas via de regra, influenciam o futuro, porque o presente é uma construção gradativa, sistemática do futuro. Evidente que uma decisão precisa ser colocada em prática partindo-se de um planejamento. Por isso que essa pessoa me dizia se estes países não tinham um protocolo, ou seja, já estava previamente definido e planejado o que se deve fazer no caso de uma pandemia. Fechamento das fronteiras, cancelam-se os voos. O que se faz com o estrangeiro que está dentro do nosso país? Quem é o responsável? Eu sou uma turista, estou nos Estados Unidos, eu sou responsável dos Estados Unidos ou do Brasil? Essa dimensão do que se faz num caso de uma decisão, ela está muito linkada à competência individual daquela pessoa que decide. Vamos agora vir para o Brasil. Essa semana nós estamos praticamente batendo cabeça, né? O governo federal sinalizando para que as pessoas permaneçam em casa, que se reservem com o seu familiar, que saiam o menos possível. Por outro lado, ela diz, né, o governo do estado, o governo federal diz, não podemos parar a economia. Há uma contradição. Qual é o planejamento a respeito disso? Se nós não podemos parar a economia, significa que eu, você, precisamos ir trabalhar. Se nós precisamos trabalhar, nós vamos sair das nossas casas e retornaremos para os nossos lares, onde está o meu pai, o meu filho, uma pessoa adoentada, que é o que o governo federal quer que não aconteça. Aí o discurso muda, né? Questionado sobre isso, o discurso muda. É evitar aglomerações, que foi a primeira iniciativa. Cortar jogos de futebol, eventos, tardiamente, porque, de novo, não acreditamos e mantivemos o carnaval. Mas ok, então a proposta o planejamento é diminuir eventos com grandes aglomerações. Então eu posso ir trabalhar, mas eu pego o metrô. Só no metrô, gente, em horário de pico, circulam milhares de pessoas. Eu trabalho no Centro Econômico de São Paulo, então eu cruzo com milhares de pessoas que vieram do exterior, pessoas que são do exterior e que estão, por exemplo, em São Paulo. São decisões difíceis, é muito fácil a gente criticar a pessoa que decide. Vocês vejam como esse planejamento não tem nenhum tipo de observância e histórico e protocolo, como disse a minha colega, que a gente tem o governo federal pedindo para que a economia não
pare. E nós temos os governos municipais, apoiados pelos sindicatos, exigindo, né, via decisões municipais, que indústria feche, que comércio feche, que serviço feche e que se mantenham supermercados abertos, postos de gasolina e farmácias. Então, por um lado, o governo federal diz, evitem a circulação, mas trabalhem. Por outro lado, as cidades dizem, fechem as empresas. Se você não fechar, você pode perder o direito, né, de trabalhar futuramente. Então, isso não é um planejamento. Isso, na verdade, são pessoas com poder de decisão em níveis hierárquicos diferentes. Lembram? Operacional, média gestão e alta gestão. Então, governo federal, governos estaduais, governos municipais e a pessoa, o trabalhador, a dona de casa, o chefe de família, o vovô, a vovó em casa. Em algumas cidades, né, vou citar o exemplo de Capão da Canoa, se colocou pedras na entrada da cidade para evitar que turistas de outras cidades que estão sem poder trabalhar venham veranear nas praias. E aí o governo do estado, já não é a federação, né, o governo do estado do Rio Grande do Sul, colocou máquinas para ir lá tirar as pedras que a prefeitura colocou. Então nós estamos sem unidade de comando, sem um planejamento pontual, pré-definido, até porque pensem que o refinamento de um planejamento passa pelo viés do tempo. Para você planejar, você precisa ter tempo de pensar em todas as opções. Lembram da outra aula, a última aula presencial, árvore de decisão? Eu preciso, para fazer um planejamento de forma refinada e inteligente, eu preciso pensar em todas as possibilidades, em todas as variações destas possibilidades, e envolvimento das equipes de modo que compreendam essas decisões, que estejam preparados para colocá-las em prática. Não é uma função fácil, eu sei disso, já sei disso há bastante tempo no meio empresarial, no nosso dia a dia dentro das organizações, mesmo as decisões não tão impactantes como o momento que vivemos, no exemplo que eu estou falando, que é surreal, nunca vivido por nenhum de nós que estamos vivos. A gente passou 1918 a gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É evidente que nós já tivemos vários episódios bastante graves e calamitosos, mas que a maioria de nós, eu e vocês, não vivemos isso. Nós sabemos pela história. Realmente, um exemplo mais típico de tragédia, de uma guerra vivido nesses últimos anos, por nós que ainda estamos vivos, é o que vivemos atualmente. Mas as empresas, de um modo geral, possuem decisões também bastante delicadas, às vezes extremamente impactantes, embora sejam situacionais ou sejam locais. É a minha empresa, não envolve a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente, o meu planeta. Então é claro que as decisões que estão sendo tomadas neste momento estão numa gangorra, desordenadamente, e com uma repercussão também muito grande. Voltando ao planejamento e a esta confusão de regras, instruções, normas e procedimentos, que são as ferramentas do planejamento estratégico, mas que neste exemplo que estamos utilizando do coronavírus, não segue nenhum padrão técnico, acadêmico de como se faz. Na verdade, o exemplo que vivemos hoje é um cenário de um planejamento da forma como não se deve fazer, que também é um case para que nós, estudantes e profissionais da área de administração, tomemos como um cenário a se avaliar, se esmiuçar,
respeitando-se as devidas proporções para que não façamos sequer parecidos no nosso dia a dia enquanto administradores. Então, retornando a este exemplo, observem que se o país decidir por vamos parar a economia, e eu aqui não estou defendendo por sim ou por não, até porque eu compreendo, vamos salvar a vida das pessoas, de modo que exista vida daqui a algum tempo para se salvar a economia. Tem lógica. Se decidirmos por paremos a economia, significa que a indústria irá parar, que o comércio irá parar, que os serviços irão parar, o transporte irá parar e ficará funcionando farmácias, supermercados e postos de gasolina. Gente, sejamos coerentes. Vivemos recentemente a greve dos caminhoneiros. Se isso efetivamente acontecer, eu pergunto, quem vai produzir o plástico, que é o invólucro de alguns medicamentos das cápsulas? Quem irá produzir o oxigênio utilizado nos hospitais? Quem irá fabricar o desinfetante que os próprios hospitais utilizam para esterilizar equipamentos, o piso do hospital, lavar a roupa de cama dos pacientes? Então, parar a economia não é uma decisão planejada. Nós teremos, de novo, planejamento, o processo decisório define o futuro. E essa capacidade de lidar com o futuro pelo planejamento só ocorre se realmente nós pensarmos em todas as causas, atitudes, eventos e consequências. Nós precisamos estudar o cenário antes que ele aconteça, colhermos experiências. Talvez a gente tenha um fator bastante positivo de saber o que aconteceu no Japão, na China, na Itália, analisar o que aconteceu na Rússia. Vocês já pararam para perceber de que a Rússia é ali, muito pertinho, grudada com a China. E a Rússia está se fingindo de morta, porque está em silêncio. Não existem casos tão alarmantes como na grande maioria dos países. A experiência dos outros, ela pode e deve sim ser um fator que nos privilegia um planejamento mais acelerado. Mas, claro, olhar para dentro da nossa casa é fundamental nesse planejamento. Como eu vou exigir que as pessoas usem álcool gel lá numa favela do Rio de Janeiro em que não se tem sequer água encanada? Como eu vou pedir que as pessoas lavem a mão por diversas vezes, se lá, na maioria das casas das favelas do Rio de Janeiro, e estou usando apenas como um exemplo, não existem sabonetes disponíveis? Então, vocês vejam que o planejamento, ele parte basicamente dessa relação com o futuro, buscando experiências externas, olhando para a realidade interna, mas ele não consegue ser feito se não ocorrer de forma prévia. Quando o incêndio já ocorreu, é hora de buscar o protocolo realizado no planejamento e colocá-lo em prática. Eu nunca vi, em lugar algum, em nenhuma empresa, nem em decisões pequenas, quando o incêndio já está realizado, já está inflamado, pensar num planejamento, colocar em prática, acompanhar, controlar e dar certo. Estou sendo calamitosa? Estou assustando vocês? Não. É importante que saibamos o que nos espera para o futuro. Temos exemplos positivos? Temos. Vejam vocês que os times de futebol, alguns, Caxias, inclusive o Juventude, cederam os seus estádios e centros de treinamento para construir aqueles hospitais de campanha, que são as barraquinhas com camas hospitalares, com alguns instrumentos de atendimento, com capacidades grandes de 10.000, 7.000 leitos. Vocês acham que este planejamento
Ocorre por quê? Porque, na verdade, estão esperando que essa quantidade ocorra, que haja um colapso do nosso sistema de saúde, hospitais, pronto-atendimentos, UPAs, postos de saúde, e que seja necessário esses atendimentos, hospitais de campanha, só vistos em época de guerra. Mas é um bom exemplo, porque baseado nas experiências, na evolução exponencial com que se propaga a contaminação comunitária, ou seja, uma pessoa que teve contato com um paciente com o coronavírus já confirmado, esta pessoa, ao contrair, ela passa para 3. Os 3 que pegaram, somados, vão passar para 150. Os 150 confirmados passam para 700, ou seja, é uma propagação exponencial. Logo, essa estatística, que ainda não ocorreu, já estamos fazendo um planejamento antecipado, com uma leitura do futuro e já avaliando as consequências. Muitos leitos hospitalares serão necessários. Qual é a capacidade dos leitos hospitalares que temos atualmente? Qual é a quantidade desse déficit que teremos? Onde iremos colocar essas pessoas? Observem a tristeza na Itália, em que já estão decidindo por pessoas contaminadas acima de 85 anos deixarem que morra. É um planejamento? Sim, é um planejamento. Horrível, triste, injusto? Sim, não estou aqui fazendo de novo nenhuma apologia ao que é correto do ponto de vista ético, humano. Estamos apenas avaliando decisões, processo decisório, competências decisórias, intelectuais, previsibilidade de futuro, coleta de experiências externas, olhando para o cenário interno. Bem, seguindo, nós vemos aqui agora mais sistematicamente como que esse processo de planejamento funciona. Olhem aqui os dados de entrada, o item 1 que temos ali, informações. Vivemos um mundo em que quem tem informação, conhecimento, tem poder. E o planejamento se inicia exatamente com essas informações, estatísticas, a busca de situações similares ocorridas que nos ensinam e nos sinalizam alguns caminhos possíveis. Sim, a China demorou muito para divulgar ao mundo o que estava acontecendo internamente. É verdade, essa demora, o time da decisão, gente, é fundamental. Mas se nós estamos fazendo um planejamento, no case que eu estou propondo a vocês, no protocolo de uma epidemia, eu tinha que ter feito, enquanto país, esse planejamento antes da epidemia virar uma pandemia. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E aí eu deveria buscar informações. Número de habitantes, essa progressão matemática com que um vírus se propaga e contamina na contaminação comunitária, faz parte de um cálculo que nós chamamos de estocástico, uma curva que segue um padrão de comportamento. Bom, modelos e técnicas de planejamento depende, claro, de cada assunto. Então, por exemplo, a técnica de como parar uma economia. Como eu planejo parar um país de trabalhar sem gerar um caos financeiro, sem gerar um problema de abastecimento, digamos assim, das funções básicas. Hoje eu mesma procurei um estabelecimento que é pet, comida para animal. E a pessoa me disse, fomos obrigados a parar. E eu alertei ela, supermercado não está proibido de trabalhar porque vende comida, que é um elemento de primeira necessidade. Comida para ser humano, comida para os animais.
peixes, gatos, cachorros, cavalo, vaca. Então nós precisamos, falta inclusive um planejamento sistemático por área. Numa empresa, numa gestão de crise, o planejamento também é diferenciado. Um planejamento diz respeito à área de vendas, pode ser totalmente diferente e específico do chão de fábrica, da indústria, da área financeira. A sequência desses dados de entrada são identificar as ameaças e as oportunidades. O que é uma ameaça? Falta de leito. O que é uma oportunidade? Os pavilhões da Festa da Uva ser um espaço interessante, disponível, para abrigar moradores de rua em estado de vulnerabilidade. Hoje se discute muito o que fazer com aquele povo da Cracolândia. Vocês imaginem se o vírus ali chegar. Como levá-los para um recolhimento? Eles se negam. Ou seja, só teria uma opção, uma internação compulsória. Isso é uma ameaça e também uma oportunidade de corrigir um déficit social que São Paulo tem com essas pessoas. Projeções, quantidades de médicos, de medicamentos, luvas, máscaras, aparelhos respiratórios, nada disso se tinha computado como uma entrada para se iniciar o processo de planejamento. Decisões que afetam o futuro, né? Então, capacidade de produção. Vocês vejam como há me perdoem aqui o desabafo, uma ignorância. Fechar as cidades, perfeito, para que ninguém entre e contamine aquela população, perfeito. Mas às vezes quem entra na nossa cidade veio para trabalhar. Moro em Farroupilha e trabalho em Caxias. Moro em Gramado e trabalho em Caxias. Gramado pretendeu fechar as entradas da sua cidade. É um problema também cultural. Houve essa necessidade, houve essa intenção de fechar as cidades, porque as pessoas não entenderam que o recolhimento é um toque de recolher, que não tem exército na rua. É por consciência, por inteligência, e acham que por estarem sem trabalhar estão de férias, a passeio. Então nós temos também decisões culturais. Precisou muitos incêndios para que prédios, órgãos públicos tivessem um protocolo. Não sei se alguns de vocês já participaram daqueles treinamentos no caso de incêndio. Existe um protocolo a ser seguido. Foi um planejamento que ajuda, no caso de uma crise, as decisões que devam ser tomadas quando um local está em incêndio. Precisou-se muitos incêndios para obrigar que os prédios comerciais, residenciais, além de toda a instrumentação de portas corta-fogo, de extintores de incêndio, de corrimões, fossem obrigatórios. E, eventualmente, se faz simulações nos prédios para que as pessoas aprendam a tomar decisões planejadas no caso de um incêndio. Bem, o mundo nunca mais será igual depois desta pandemia. E é muito provável que muitos países inteligentes façam um planejamento e criem um protocolo para casos que envolvam tragédias desta proporção, com esta rapidez de propagação. Bem, aqui são alguns, Maximiano, que faz essa relação do que é o mínimo necessário de entrada de dados. Eu preciso ter todos esses subsídios em mãos para então começar o processo de planejamento. E é neste processo que muitas coisas importantes são definidas, o tal do protocolo. A análise desses dados, das informações, das ameaças, das oportunidades, das técnicas que eu vou ter, vão me gerar a possibilidade de interpretá-las. Então, um país tão continental quanto o Brasil, as técnicas de planejamento precisam ser talvez diferentes de Roma. Roma é um país, porque ele é extremamente pequeno. Então, as nossas
técnicas de planejamento, governo federal, estadual, imaginem os municípios todos, prefeitos, vereadores, todo mundo opinando, todo mundo tentando tirar também um pouco de onda, surfar na tragédia dos outros e dizer eu sou o salvador da pátria. Eu mesmo ouvi isso em Caxias, alguns sindicatos querendo que o presidente do sindicato fosse o salvador da pátria. Todo mundo vai parar porque eu estou mandando. Análises alternativas é porque quando você está planejando, não necessariamente tudo vai ocorrer como se planejou. Eu posso ter um protocolo para uma pandemia e o que ocorrer não seja uma pandemia, seja uma epidemia, não seja a nível mundial, seja a nível Brasil. Nós temos muitas experiências, aliás, nessa área. A dengue, H1N1, são patologias nossas, brasileiras, que nunca tiveram todo esse grau de importância porque nunca atingiram o mundo, o planeta. E é nessa fase do processo que nós tomamos decisões. Se isso acontecer, para-se a economia. Se isso acontecer, tira-se o poder dos prefeitos. Estou dando aqui alguns exemplos. Se isso acontecer, todos trabalham, porque se bombeiro tem que trabalhar, se polícia, brigada militar tem que trabalhar, se médicos, enfermeiros tem que trabalhar, se a cozinheira do hospital tem que trabalhar, se a senhorinha da limpeza do hospital tem que trabalhar, se o frentista no posto tem que trabalhar, se o caminhoneiro tem que trabalhar. Nós estamos falando aqui de uma grande massa de população que tem que estar trabalhando, todos nós vamos trabalhar de uma forma planejada, à distância, horários alternativos. Eu estou falando aqui algumas decisões, não estou dizendo que são as corretas, mas não é no momento da crise que este planejamento vai dar certo. Tínhamos que ter um planejamento que antecedesse a isso. Quer dizer, se houver incêndio, todos descerão pela escada. E descerão, as mulheres retirarão os saltos. E descerão em fila. As luzes irão ser apagadas. Enfim, as pessoas, se o incêndio já tomou grandes proporções, as pessoas vão aprender a rastejar, porque a fumaça tende a subir. Empresas terão brigadistas que foram treinados a apagar incêndio, a usar o tipo de extintor correto, conforme o agente. Enfim, essas decisões elas acontecem no processo de planejamento. E elas criam um protocolo de atuação. E aí nós vamos elaborar os planos. Aí agora nós vamos começar a entrar nos critérios mais práticos. Qual é o objetivo? Se o objetivo é fazer com que cada empresa tenha brigadista, vai virar uma lei. Conforme o X número de pessoas, tantos brigadistas. Esses brigadistas terão que ter um treinamento de tantas horas. Quais são os recursos? Um extintor para cada tantos metros quadrados. Quais são os meios de controle? Quem irá fiscalizar? Agora nós vamos começar a criar planos que façam com que esse nosso planejamento já tome uma cara de execução, dizendo o que, quando e quem são os responsáveis. Vejam que nunca foi tão em voga o planejamento, não feito na verdade, como o que nós estamos vendo nessa disciplina, modelos de gestão. E ainda voltando ao cenário atual, sim, nós temos modelos de gestão completamente diferentes. O nosso presidente, e aqui eu não tenho nenhum tipo de comentário político, é apolítico, ele tem uma postura, um estilo completamente diferente do nosso governador, que quase nem deu a cara na mídia para conversar com o seu povo. Se vocês pegarem o Dória, que é o governador de São Paulo, ele faz questão de gravar entrevistas, inicialmente presenciais, agora estão sendo feitas à distância, gravar vídeos, lives, enfim, para que ele possa conversar com a sua população, passar instruções, transmitir segurança do que está sendo feito, por que está sendo feito, como será feito, apesar de não existir um planejamento. Então, estilos de liderança sempre existirão.
é muito pouco provável que se consiga que todo mundo tenha o mesmo estilo. Mas o planejamento faz com que esses estilos sigam uma cartilha. E se a pessoa tem um estilo muito melhor do que a cartilha, ele vai dar aquele algo a mais. Se a pessoa é um pouco abaixo do que a cartilha prevê, ele se obriga a seguir o mínimo do protocolo pré-definido. Importantíssimo isso. Aqui temos algumas definições que são importantes com relação ao processo gerencial, né? Que o planejamento é a primeira coisa que deve ser feita para que a gente evidencie os caminhos, o que fazer quando algo está acontecendo. Objetivos, nós temos que definir. Eu vou fazer sempre um planejamento porque eu tenho um objetivo: vender mais, ter menos prejuízo, abrir uma nova unidade, lançar um novo produto, ter ações que salvaguardem a segurança dos meus colaboradores dentro da empresa, mudar a minha imagem perante o mercado de trabalho. Então, eu tenho sempre muitos objetivos que irão requerer planejamentos diferentes, caminhos distintos a serem seguidos. A estratégia global é aquela que todos esses micro-objetivos estão como um guarda-chuva. Todos atendidos, eu atendo a estratégia global. Então, voltando ao nosso cenário, o objetivo global é salvar a vida das pessoas, diminuindo a propagação do vírus, porque a propagação inevitavelmente leva muitas pessoas ao óbito. Essa é uma estratégia global. Os objetivos e as hierarquias, governo do estado, prefeitos, todas essas variáveis fazem parte de objetivos secundários que estão num segundo nível. E aí, evidentemente, para um terceiro nível, conduzindo as pessoas dentro de uma organização, dentro de um contexto, dentro do que é mais importante e o que lhes cabe dentro daquele planejamento. Falamos aqui dos níveis, eu já tinha antecipado isso a vocês, o operacional, o intermediário e o institucional. Então, nós estamos falando do empregado. O nível intermediário são as ações táticas, são aquelas realizadas pelas média gerência, alta gerência, e o planejamento estratégico, que aí sim, diretoria, lideranças com grande poder de impacto no negócio. São ações mais globais. Já os planos táticos são mais departamentais. Eles conseguem absorver a estratégia feita pela alta direção, subdividindo em objetivos departamentais daquele espaço que eu conduzo, focando um pouco mais o imediatismo, ações que sejam pontuais, locais, para que atenda o planejamento estratégico. E claro, o operacional é bem mais de curto prazo, envolve a minha responsabilidade enquanto colaboradora dessa organização. Eu tenho uma ação mais específica, mais molecular, de executora, de cumprir normas, regras e procedimentos. Que, aliás, de novo, o nível operacional tem nos mostrado que, em boa parte dos casos, arrebenta com os planejamentos quando acontecem. Tardiamente, corretamente, existe um planejamento e o nível operacional não consegue desdobrar esse planejamento tático em ações, cumprir. Como, por exemplo, você não deve sair de casa, está todo mundo na beira do mar. Você não deve ir ao mercado, foi todo mundo para o mercado fazer estoque de papel higiênico, de alimentos. Então, hoje nós temos realmente um déficit bastante grande, de nível intermediário compreender os planejamentos táticos, mas, fundamentalmente, o nível operacional, executor, cumpridor de normas, procedimentos e mapeamentos e ações imediatas e do presente também parecem que não estão conseguindo ser direcionados.
Sobre planejamento, a parte de projeto ela é intimamente ligada a essa questão. Eu já tinha falado para vocês no último vídeo e aqui eu coloquei 6 etapas importantíssimas de planejamento, que é a definição de escopo. Quando você define um escopo, você faz uma documentação sobre o que é a atuação daquele projeto. Um escopo tem que deixar claro o que está fora do escopo. Esse planejamento prevê o lançamento de um novo produto, ponto. Ele não está lançando um novo produto e também comprando uma máquina nova, não. É preciso que num projeto exista início, meio e fim e uma delimitação para que ele possa realmente entrar até o nível mais detalhe daquele projeto. Requisitos é o nosso segundo item de um projeto, super importante. Ninguém consegue planejar alguma coisa que não defina quais são os recursos necessários. E aqui esses recursos podem ser financeiros, recursos de trabalhadores, horas, pessoas, profissionais terceirizados ou não, máquinas, equipamentos, instalações, veículos, viagens, treinamentos, informática, software, tudo são requisitos, certo? E aí eu defino tudo o que é necessário para que eu atenda aquele escopo, os meus objetivos. Bem, a criação do EAP é a estrutura analítica de projetos. É eu dividir o meu projeto em atitudes, ações, em que eu vou desmembrando, colocando data de início, data de fim, todos aqueles recursos que eu mapeei para essa ação, qual é o recurso necessário, quantas horas, quantas pessoas, que máquina, que equipamento, já vou compondo o custo, quem são, se eu estou falando de recursos, eu já estou dizendo quem são as pessoas envolvidas, responsáveis. Essa EAP cria um cronograma, mas um cronograma muito detalhado no menor nível de gerenciamento, porque ela pode inclusive definir que a etapa 1, ao se encerrar, automaticamente desencadeia a autorização para 2 se iniciar. Ou seja, nós temos uma etapa 2 dependente da 1, ela é uma sucessora. Mas a etapa 3 pode se iniciar quando a 2 estiver 50% realizada. Então essa EAP ela tem uma finalidade ainda maior do que um simples cronograma ou um mapa de investimento. A validação do escopo é todo esse planejamento realizado, alguém tem que assinar, tipo, dar um canetaço dizendo, ok, o projeto está aprovado. E o controle, não adianta de nada eu planejar, fazer um projeto, se não houver um acompanhamento da execução, implementar seguindo aquele protocolo que é o nosso projeto, pré-definiu como escopo, como requisito, como recurso, como uma EAP, datas e prazos, com investimentos previstos e verbas deliberadas, e aí eu posso ter algumas variações no meio do caminho? Posso, são aceitas. Aliás, mundialmente um projeto aceita mudanças para mais ou para menos num índice de 10%. Significa que se eu vou gastar 1 milhão, eu tenho a margem de 10%, a mais ou a menos. Se eu digo que vou precisar de 1.000 horas, eu tenho a mesma margem de 10%. De 2 carros, uma margem de 10%. E assim para todas as outras áreas. Bem, eu tinha previsto junto a vocês fazer um planejamento estratégico, tático e operacional. Então fica aqui o desafio. Gostaria que vocês pensassem em qualquer cenário do dia a dia de vocês, do trabalho, nas vossas empresas, mesmo que estejam suspensas, situações já realizadas ou que vocês gostariam de propor na empresa de vocês. E dentro do conceito que vimos nessa aula, vocês montem um planejamento estratégico, tático e operacional. Gostaria que vocês me enviassem até a semana que vem por e-mail
E o nosso e-mail, né, o meu e-mail está no primeiro slide. Eu vou deixar aqui para que vocês tenham tempo de copiar e me mandem este trabalho. Um abraço a vocês, boa sorte nesse momento de recolhimento e nos vemos em breve. Até mais!